Histórias de vida são únicas e a compreensão de que somos todos partes da solução de desafios socioambientais pode se expressar de diversas formas. Nesta sessão, propomos uma conversa informal com personalidades inspiradoras, na verdade, mulheres incríveis, que estão explorando motivações e mostrando caminhos para dedicar recursos, tempo e influência para causas de interesse público. Hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história da Cris e da Tiziana, duas mulheres que têm se destacado por sua atuação no campo da filantropia e no investimento de impacto. E a ideia é elas contarem um pouco sobre suas histórias, trajetórias junto a causas e como elas têm desatado ou fortalecido os nós que se apresentaram. E com isso eu queria chamar as duas ao palco. Bom, gente, antes de começar, a gente vai exibir o vídeo da filantropa austríaca Marlene Engelhorn, que tem inovado em suas práticas filantrópicas e liderado globalmente debates acerca da taxação de grandes fortunas. Ela não pôde estar aqui com a gente presencialmente, mas aceitou trazer a sua mensagem virtual. Hello, my name is Marlene Engelhorn. I'm a multi-millionaire heiress from a billionaire family. And I'm from Austria, where neither wealth nor inheritance are being taxed. So I co-founded an initiative called Tax Me Now, where wealth holders, just like me, come together and ask and advocate for more taxation on wealth and inheritances. Personally, what to do with my wealth when it's not taxed has been a question I grappled with for a while, and I could have gone into philanthropy. But when I took a closer look, I could tell that philanthropy is just a really, really bad joke in the faces of all the people that are currently being abused and discriminated by through our capitalist worldwide system. Philanthropy reinforces power, especially power from white people like me from the global north. So what could I do that is not using the traditional forms of power and oppression and still redistribute my wealth when it's not being taxed? Because tax is a democratic way of doing it. So ideally, this would have been done. Since the government failed to do so, I decided to get as close as possible to all the democratic and transparency principles that uphold our society in Austria. And I created a citizens' assembly called Guter Rat für Rückverteilung, translates to Good Council for Redistribution, where 50 people that were drawn by the lot and then in a second round drawn by representative criteria come together over 6 weekends to debate how wealth inequality affects society and what we could do about it. And I gave them 25 million out of my inheritance, which is the largest chunk, to then make these ideas concrete and not just remain in the void. I wanted democratic participation. I wanted inclusion and transparency. And so I got as close as possible by using the democratic tool that is currently very much scrutinized by governments worldwide to face all sorts of crises, which is citizens' assembly. Ask the people that are affected by the decision that I take to be the ones to take the decision. Who am I to think that just because I was born wealthy, that I get to decide over the lives of others, that I get to create realities, that I get to choose what is good? We see that people like me, from my class, from the richest percent worldwide, are the ones that create climate crises disproportionately while making those who are affected by it pay. This can't continue. If philanthropy takes itself seriously, it has to abolish itself. It has to think, I should make sure that I'm not needed anymore so that the people that I'm currently supporting can become independent and free and do it their own way with their own means, because they're not dependent anymore of the wealth of especially white Europeans like myself, white Northern Americans like, for instance, US citizens. That's where wealth is hoarded. It's hoarded there through the system of distribution. We can change that
through democratic practices, through taxation, but also individually. We can ask philanthropy to be more than just a little PR gag that helps us have a good conscience at night, while at the same time it does nothing to reduce white supremacy, to reduce patriarchy, and to reduce the harms of capitalism that it inflicts on people and planet. We can change these things. We don't have to remain classical philanthropists. We can redistribute power. We can step back as wealth holders, learn to listen, and become one of many, such as it should be in a democracy, instead of pretending that we are the so-called good kings of this world, because we're not. I ask of everybody here to consider that, to consider what the borders of philanthropy should be, what the boundaries should be, what it should respect, and how we can forward all of our endeavors in a democratic way by making those affected by every kind of choice part of the decision-making process. Thank you very much. Bom, antes também vou me apresentar para quem chegou aqui agora só na parte da tarde. Eu sou Paula Fabiani, CEO do IDS. Eu estou aqui com a Cristiane Sultani, fundadora do Instituto Beja, e a Tiziana Rolim Queiroz, fundadora e presidente da Somos Um. E aí, vamos começar a nossa sessão, e essa é uma sessão que a gente tem desde o primeiro fórum, que é um bate-papo. A ideia é a gente ter um bate-papo informal, uma conversa, para vocês contarem como é que vocês chegaram até aqui, e darem um pouco, inspirarem a nossa audiência para também pensar diferente. Então, a gente sempre busca trazer personalidades que têm visões diferenciadas sobre a filantropia. E aí, para começar, acho que é legal vocês contarem, né, um pouquinho da sua jornada, o que inquieta vocês, e um pouco sobre como é que vocês chegaram até aqui. Podemos conversar com o Cris. Boa tarde, obrigada, Paula, pelo convite, obrigada a todos. Eu cheguei na filantropia, assim, considerada formalmente, há 3 anos. O Instituto Beja vai fazer 3 anos agora, no fim desse ano. E tive muita sorte de encontrar pessoas estratégicas no começo da minha trajetória, e também procurei estudar o que eu ia fazer. Enfim, eu sou advogada de formação, trabalhei 23 anos no mercado financeiro, grandes instituições, corporações, no Brasil e no exterior, e sempre fui muito focada. Então, eu fui estudar investimentos de impacto, a Deinha da Positive está aqui, tive uma conversa boa com ela nessa jornada. Tive workshops de filantropia estratégica, já muito nessa tecla do que era uma filantropia estratégica, colaborativa, com visão sistêmica. E isso foi no exterior, eu estava na Suíça. E quando eu cheguei no Brasil, eu fui conversar com a Grace Selaimen, e a Grace falou, por favor, não faz mais do mesmo. Só que eu não sabia ainda o que era mesmo, porque eu estava começando. Então, eu presto muita atenção, eu tenho muita escuta para saber o que é mesmo o mesmo bom, o que é o mesmo ruim, se eu tenho capacidade de fazer esse juízo de valor sobre o que é uma filantropia que precisa ser mudada. Né? No que eu acredito hoje, no que se transformou o Instituto Beja nesses 3 anos, é que, depois de 1 ano e meio, eu percebi que eu não estava conseguindo praticar uma filantropia colaborativa e estratégica, e que eu não ia causar o impacto que eu queria causar. E muita gente acha que isso é coragem, enfim, seja a palavra que seja dada, mas eu tive muita escuta, saí daquele lugar das 3 causas que tinham sido escolhidas no início, e optei por apoiar o próprio ecossistema da filantropia para uma mudança de mindset. Então, hoje, acho que a missão do Instituto Beja, junto com a equipe que também está aqui, Zela Cruz, Márcio Black, Marisa Orracho, todo mundo que apoia essa condução, fazer com que esse mindset de pensamento sistêmico e colaboração faça parte do DNA e seja objeto de toda a jornada da filantropia do Instituto Beja. Então, a gente está traçando esses critérios, enfim, formalizando questão de processos, de como, ouvindo muito o que tem de novidade na filantropia internacional também, mas o nosso mote principal é a sinergia do Sul global. É onde a gente pode aproveitar o que países com problemas semelhantes já, enfim,
traçaram caminhos muito promissores, ou não, como é que a gente faz essa troca, como é que a gente se coordena. Então, a gente tem estado muito nessa pauta. Maravilhoso, né? Até você trouxe a questão da colaboração, que foi um dos temas desse fórum anos atrás. E você, Tice, conta um pouquinho, né? Acho que é muito bacana ter alguém que não é de São Paulo aqui com a gente. O ITS tem feito um esforço para trazer filantropos, investidores sociais de outras regiões do Brasil. É um desafio, né? Mas acho que a gente tem cada vez mais, né? Gente que está vindo de outras partes e que estão contribuindo também para o nosso debate. Mas conta um pouquinho, como é que você chegou até aqui? Boa tarde, pessoal. Ótimo estar aqui com a Cris, nossa parceria aí é do palco para projetos que a gente está fazendo junto. Obrigada, Paula, pelo convite. Então, eu sou cearense, nordestina, mas eu estou morando em São Paulo a partir desse ano. Eu venho de uma família empresária lá do Ceará e a responsabilidade social sempre foi muito presente na minha família, mas não era uma filantropia estratégica, longe disso, era muito mais aquela doação pontual, enfim, que eu entendi, uma caridade, mais aquela coisa da culpa e da religião e uma série de coisas. Mas eu sempre fui uma inconformista na minha vida inteira, desde pequena. Eu questionava sobre por que a filha da cozinheira não estudava na minha mesma escola se ela tinha a mesma idade. Então, isso me acompanhou no decorrer da vida, até a minha fase adulta, eu poder estudar e decidir os caminhos que eu queria seguir. E, nesse processo, eu trabalhei 21 anos na empresa da minha família, uma empresa de construção civil, dentro de um sistema capitalista, patriarcal, como ela bem disse. Mas, há uns anos, eu comecei a despertar o meu feminino. Porque eu entendo que esse desafio do sistema econômico, político e social passa por esse lugar. Eu entendo hoje, né? Antes eu não tinha consciência. E quando esse feminino nasce, eu questiono tudo na minha vida. Desde a educação, da escola que meus filhos estavam, mudei para Rudolf Steiner, pedagogia Waldorf, desde o meu trabalho, desde como eu estou investindo o meu dinheiro. Assim, eu coloquei dúvidas em todas as minhas certezas e desconstruí muita coisa. Foi desafiador. Eu, inclusive, despelei minha pele, troquei de pele. E nesse lugar de inconformista e de buscadora de mim mesma, e com o feminino já acordando, e com privilégios da minha família e da família do meu marido, eu me fiz essa pergunta corajosa. Qual o meu papel no mundo? O que fazer com esses privilégios? Como eu vou ser instrumento? Como eu vou colocar isso a serviço da humanidade? Então, eu fundei a Somos Um. Eu saí da empresa da família depois de 21 anos. Hoje, eu sou, eu diria, uma filântropa empreendedora que, como a Cris, busca esse lugar de como é que a gente vai fazer isso da melhor forma possível, criando instrumentos potentes de colaboração para que a gente possa resolver os problemas sociais. Então, nós somos uma articuladora de negócios de impacto e eu juntei a minha cabeça de negócio com o coração social e escolhi o empreendedorismo social, muito inspirado pelo professor Yunus, para chegar nesse lugar de mandar a pobreza para o museu. Então, hoje, eu uso meus instrumentos, dinheiro e, enfim, também a serviço disso. Bom, eu acho que tem muitas mensagens importantes, né? A questão de buscar um impacto sistêmico, da gente compreender que o único caminho para os desafios atuais é a busca, né, pelo impacto sistêmico. Acho que adorei essa provocação do nosso papel no mundo. Acho que todo mundo aqui se fez essa pergunta em algum momento para tomar a decisão de trabalhar no nosso setor. Acho bem bacana. E também, quem sabe, a gente tem aqui um monte de gente como você, né, Tice, inconformistas, que não se conformam com a desigualdade, com a falta de equidade que a gente enfrenta na sociedade. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho mais de ações concretas. O que vocês estão fazendo? Quais as causas, modelos que vocês escolheram, né, para essa atuação filantrópica? E aí a gente fala também um pouquinho dos nós. Os nós que vocês fortalecem,
os nós que vocês ajudam a desatar no campo filantrópico. E também, acho que tem um ponto que foi trazido pela Marlene, né, desse envolvimento das vozes do público-alvo. Como é que vocês fazem também, como é que vocês consideram essas vozes no processo filantrópico de vocês? E aí vou inverter, vou começar com a Tícia agora e depois a gente passa para a Cris. Então, assim, nesse processo de escolher o empreendedorismo social, inicialmente, eu escolhi trabalhar com mulheres periféricas. E aí a gente começou a criar algumas trilhas, eu estava até na mesa da ANIL falando sobre isso, que a gente, desse lugar de privilégio, muitas vezes chega na periferia ou em algum trabalho desse, cheio de certezas. E eu hoje digo que é assim, arrogância e ignorância da nossa parte. Então, a gente pensa que tem a solução e não tem. E a gente inverteu toda a nossa metodologia de colocar as pessoas no centro e elas co-construírem conosco e a gente como instrumento de apoio. Né? A gente tem uma frase que a gente fala, a gente tem até uma oficina, nós somos um, que a gente chama Nada sobre nós sem nós. É uma frase da April. Então, a partir daí, a gente começou a desenhar várias atuações da própria Somos Um. De incubação de negócios, com a trilha Impactar, a trilha Florescer. Mas eu entendi que, nesse lugar de colaboração e de vários projetos que já existem e que são incríveis, e aí eu conheci a Célia no ICE, fui pedir ajuda, levei o meu caderninho de sonhos debaixo do braço, e ela me ensinou muito. E dentro do ICE eu fiz muitas conexões, e aí a gente começa a fazer trabalhos colaborativos, e eu amei esse nome, Filantropia Entre Nós, porque é sobre isso, né? A gente não vai a lugar nenhum sozinho. A colaboração, além de ser um lugar de troca e aprendizado, ela é um lugar de muita potência e escala de impacto. Então, eu decidi que eu não ia fazer mais nada só. Então, entrei como correalizadora da Coalizão pelo Impacto no ICE, lançamos o Conexão ODS com o Pacto Global da ONU ano passado, trazendo o professor Yunus para o Ceará. Eu também tenho um desafio de levar tudo isso para o Ceará, meu povo, para o Nordeste. Porque quantos nordestinos tem aqui, além da Bia? Vocês estão vendo? Aê, Georgia! Quem mais? Mas ainda é pouco. Né? Então, no Nordeste, a gente não tem esse tipo de discussão. Então, acho que o meu papel, usando os meus privilégios, é conseguir conectar o Nordeste nessa pauta. Vamos levar o fórum para lá? Vamos. E levar... O do GIF já vai ser. Pode anunciar? Do GIF? Pode? Do GIF vai ser em maio, lá no Ceará. Olha que lindo! Então é isso, é sobre isso. Então eu entendi que eu posso ser ponte de inspirar pessoas no Nordeste, que o nível de desigualdade é muito alto e que elas não estão se perguntando por isso. Elas estão fazendo uma caridade que é importante, que é urgente, que é necessária. Não estou dizendo para não fazer, mas ela não vai resolver o problema social porque ela não leva justiça social. E aí a gente mantém esse lugar de poder, que não é o ideal, né? A gente quer exatamente mudar e deixar as pessoas livres com o poder de escolha. Maravilhoso, maravilhoso. A colaboração que transforma, né? Que é um espaço para a gente aprender, para a gente mudar. E você, Cris, conta para a gente um pouquinho da tua atuação, modelos, causas. Uma atuação importante é que, quando a Tice grita, tipo, fala, ninguém olha para o Nordeste, o Instituto B já vai lá e apoia a iniciativa dela. Então, a gente está juntas nesse projeto, que é o Fundos Uni, com o Yunus, né, de empreendedorismo social para mulheres periféricas. E com sucesso, você já está na segunda tranche. Nem falei disso, tu vai me deixar falar disso ainda, né? Mas ela volta para isso, Paulo. E, enfim, falando de colaboração, eu tinha falado sobre escuta, né? Então, como o Instituto Beja decidiu entrar no setor, a gente olhou muito e escutava muito o que estava sendo falado ali no movimento de cultura de doação, em outros lugares, que era a falta de confiança, muito trazida pelos empreendedores, falando que a filantropia não tinha essa relação. E eu percebi assim, que a própria filantropia entre si não tinha uma relação de confiança. As pessoas não falavam naturalmente sobre as suas fundações, essas conversas eram mais fechadas. Tive a oportunidade de também me tornar associada do ICE, onde eu conheci a Tice, enfim, a Célia. E
Então, eu acho que assim, abrir a escuta é muito importante, porque foi ali que a gente lançou um movimento que se chama Filantropando, que esse ano vai estar na sua 3ª edição, dia 5 de novembro, aqui em São Paulo. Mas, o primeiro, a gente optou por ouvir o ecossistema, executivos, filântropos e empreendedores. E dali saiu que era muito difícil. Eu adoro usar um verbo que não existe, que é filantropar. Era muito difícil filantropar num país onde não tem um ecossistema, onde a lei de endowments é muito nova, onde não tem outros veículos, onde a tributação não favorece. E, a par de não ser essa a minha primeira função naquele momento, eu entendi, do resultado desse filantropando, que eu precisava apoiar o advocacy como uma coalizão no Brasil, aproveitando a janela da reforma tributária, e me coloquei à disposição do setor para isso. Hoje a gente tem a aliança já há mais de um ano formada, enfim. E também, assim, onde se estabeleceu uma relação de confiança, né? Ouvi no começo, mas quem é o Instituto Beja? Mas quem está se propondo a fazer isso? E hoje a gente tem essa relação de credibilidade com o setor, trabalhando muito nessa função. Então, eu acho que o que a filantropia precisa fazer é escutar, entender, e o Beja se atreve em causas muito difíceis, como a justiça racial, talvez, enfim, com derivados para a justiça climática, para a questão da violência doméstica, da equidade de gênero. São questões ainda que a gente ouvindo o Eduardo Gianetti essa semana, né, porque estamos numa semana de comemoração e o Movimento Bem Maior também completou seus 5 anos. E o Eduardo falou isso muito claramente, assim, é impossível a gente mudar essa sociedade, mudar essa relação de filantropia que a Marlene propõe aqui, a partir do momento que as pessoas continuam nascendo em lugares muito distantes, onde a população negra, que é a maioria, continua numa condição completamente desigual. Então, é muito sobre isso que eu acho que a gente trabalha. E, Cris, você mencionou todo esse trabalho que vocês fazem, né, de advocacy, a criação da coalizão, e queria que você comentasse um pouco os nós dessa atuação, como é que você enxergou, o que você encontrou e que você foi desatando com esforço, com dedicação, com a sua influência, e também comentar a sua doação para o Diversa, o Fundo Patrimonial da USP. Acho que você acabou mencionando, né, a lei dos endowments, e o que te motivou a fazer essa doação e impulsionar, né, esse movimento. Tá, o Márcio e a Célia estão aí, enfim, se faltar alguma coisa, grita. Mas o principal nó, eu acho que era juntar as pessoas. Né? O que eu percebi como uma pessoa nova chegando era que tinha muita gente atuando em advocacy isoladamente, ou algumas instituições atuando conjuntamente, mas não com uma visão global do que cada um estava fazendo. E acho que muitas vezes o espaço da filantropia é esse, quando a gente fala do policapital, né, Tício, usar os privilégios e tal, acho que assim, não é quanto eu posso doar, mas é quanto de mim eu posso doar. Qual é o meu policapital que eu posso usar nisso? Minha capacidade de reunir pessoas, minha influência em networks, meu capital político, meu conhecimento como advogada, vindo de um setor financeiro, enfim, como é que se faz mapa de risco, se olha para tudo isso, enfim, e o capital filantrópico, para mim, é de risco. Essa é uma fala minha muito clara. Assim. Eu acho que, a partir do momento que eu resolvi doar dinheiro, esse capital está a serviço da sociedade, correndo riscos para inovar. Então, naquele momento, a gente entendeu que o importante era reunir pessoas. Chamamos 18 atores, os 18 estavam presentes, né? E esses 18 foram se multiplicando, enfim, eles chamando quem mais eles sabiam sobre isso. Escritórios de advocacia apoiadores, acho que a Flávia Oliveira está aqui, enfim, a Priscila não está, infelizmente, mas o SASE, né, a Laís também está aqui, e, enfim, compartilhando dessa atuação. O Brasil não é um país que está muito afeito à advocacy, né, acho que as pessoas também não veem muito o valor agregado disso, talvez a gente não saiba contar essas narrativas efetivamente, então é tudo sobre esse olhar, o que a gente conta que a gente está fazendo, e não dá para conviver com medo do setor público o tempo todo. Não dá, porque, enfim, a gente precisa ter incidência, e num país dessa escala, se a gente não tiver ali, no tete-a-tete, construindo junto, criando esse espaço de relação e tal,
é impossível. E eu acho muito importante eu contar uma história aqui rapidinho, eu sei que eu vou estourar aqui no tempo, mas quem me aproximou do setor público foi uma ONG, tá? Foi a Amanda das Serenas, que estava muito agradecida pelo Unrestricted Grant que tinha recebido do Instituto Beja, e eu fui com ela pessoalmente no Rio de Janeiro, Secretaria da Mulher, conversar e tal. Ela falou assim, nunca nenhuma filântropa foi comigo fazer essa trajetória e tal. Eu falei, estou adorando comer ali no prato feito e tal, enfim. E daí ela falou, queria muito te ajudar, o que eu posso fazer para você? Eu falei, Amanda, peguei um pepino, não sei por onde começar. Eu resolvi apoiar o advocacy tributário. E ela falou, sabe que eu tenho uma roommate que eu estudei em Oxford, e ela é a procuradora-geral, que é a Annelise, que aproximou a gente do Daniel Loria, que é, enfim, da equipe do Bernarap, e assim foi que se construiu esse caminho inicial para a gente chegar ali e criar essa relação. Então, a escuta é fundamental e a relação de confiança ali construída para sempre, eterna. É maravilhoso. Acho que você tocou num ponto importante, né, que a gente tenta sempre trazer nos fóruns, que é essa falta de confiança. É só com confiança que a gente vai construir um caminho promissor. E eu partilho muito, Cris, da sua visão de que a gente tem que enfrentar e dialogar com o poder público. O poder público tem escala, o poder público pode realmente transformar a nossa sociedade na direção que a gente acredita. Então, esse diálogo é importante. E o advocacy, ele é fundamental para você ter transformações mais estruturais. Mas ele não é fácil de você medir, você não tem resultados concretos de curto prazo, mas a gente acredita muito nesse caminho, tanto que o IDS, lá atrás, né, resolveu fazer todo esse trabalho na agenda dos fundos patrimoniais, a gente não tinha fôlego para fazer mais do que um tema, mas sempre colaborando com as outras organizações nos outros desafios. E parabéns aí pela sua iniciativa. Você acabou não comentando um pouco sobre... Vou responder sobre o USP Diverso. Quer responder? E aí a gente passa para ti, se falar sobre... O USP Diverso é uma iniciativa que é um endowment para o pagamento de bolsas de permanência estudantil para os alunos da USP. O programa da USP é um pouco mais amplo do que a lei de cotas, porque além de ter os alunos cotistas, ele também tem os alunos de vulnerabilidade econômica. A USP precisa pagar 17 mil bolsas, só tem dinheiro para 14 mil com o orçamento do Estado, e esse adicional era escolha de Sofia para quem ganha a bolsa. E eu fui procurada pela cantora Marisa Monte, que é embaixadora do programa USP Diversa, e me falou, não sei mais o que fazer, porque todo ano a USP pede para eu ir captar recursos, né, com as instituições, e esgotou, ninguém mais me aguenta, ninguém mais vai me receber, e estou me queimando. Falei, vamos fazer um endowment. Vamos... Então, a gente colocou a equipe 8 meses dentro da USP, porque também teve que, apesar de ser uma oferta para a USP, teve que se criar essa relação de confiança com a instituição pública. Não é fácil, né? Tem uma série de portarias que têm que ser aprovadas, enfim, estudar o programa, saber os dados, a coleta de dados não é simples. Então, a gente teve uma equipe multifacetada ali dentro durante 8 meses e, finalmente, a gente lançou o fundo da USP, o Instituto Beja doou 5 milhões iniciais, pagamos 2 anos para o captador de recursos ter esse fôlego para o fundo patrimonial e o mais legal disso tudo é que, enfim, esse projeto é muito tocado junto com a Marisa Monte e com a Ludmila Jar, que usam da sua influência pessoal para aprovar uma política de pagamento de bolsas de permanência estudantil para os cotistas no Brasil todo. E hoje, eu acabei de ter a notícia aqui na hora do almoço que o Alcolumbre apresentou o projeto de lei para aprovar uma política global para o Brasil, federal, municipal e estadual, com base nesse nosso trabalho. Então, estou muito feliz, né? Muito Tomara bacana, que a gente consiga sucesso. Viva! Muito bom. Tice, conta um pouquinho sobre os UNI, né, e como é que você está fortalecendo o negócio de impacto no Norte e no Nordeste do Brasil. Eu acho que a gente tem toda essa preocupação para acelerar o atingimento dos ODS, eu não tenho dúvida que essas parcerias e também esses desafios que você está enfrentando, esses nós, eles vão contribuir para isso. Então, conta para a gente. Então, Paula, primeiro eu quero lembrar que eu estou muito feliz de estar representando o Nordeste aqui nesse fórum, então agradeço, é muita responsabilidade ao mesmo tempo. E aí eu preciso contar a motivação dos UNI. Quando eu questionei sobre privilégios e os meus dons, talentos e tempo já estavam direcionados e conectados completamente com os meus valores,
eu fui questionar sobre o meu dinheiro. O que o meu dinheiro está financiando? E aí a gente vai olhar para o dinheiro e, a bem da verdade, é que até o momento eu estava olhando rentabilidade. Eu não estava... É uma caixinha preta. Só que o bolso da filantropia é sempre menor do que o bolso do investimento. Então, se eu estou aqui fazendo filantropia... Imagina se a gente conseguisse direcionar um pedaço, né, do então, capital de mainstream. Olha a loucura. Se eu estou fazendo filantropia, vou dar um exemplo. Eu estou plantando milhões de árvores com filantropia, mas o meu investimento está desmatando 3, 4, 5 vezes mais. Faz sentido, gente, isso? Não vai rolar. A gente não vai conseguir resolver nunca. Então, a gente precisa olhar para o investimento. E tem um número que diz que se a gente investir 1% de tudo que é transacionado no mercado financeiro do mundo, a gente consegue resolver todas as 17 ODS até 2030. Então, não é que é difícil, é só todo mundo fazer, é 1%. Você vai sair daqui se perguntando onde é que eu vou botar meu 1%, né? Então, eu comecei a olhar para isso. E eu, dentro dos meus privilégios, eu pensei, mas eu posso fazer muito mais do que 1%. E aí, gente, eu tenho um dos meus privilégios é não pagar boleto de casa. Então, o meu marido paga as contas. E há 10 anos, eu sou casada há 20, mas há 10 anos eu decidi não acumular mais dinheiro. Então, eu doava 80% do meu salário. E aí, o dinheirinho que eu ainda juntei, eu decidi mudar 100% para investimento de impacto. Porque eu, com os meus privilégios, tinha alguém que podia fazer isso, era eu. Que não tenho necessidade de, numa emergência, eu precisar desse recurso. Por outro lado, a herança que o meu marido, o recurso da família do meu marido vai deixar para os meus filhos é mais do que suficiente para eles, eles não precisam acumular mais. Então, eu entendi que o meu instrumento, o meu dinheiro nesse lugar, ele estava a serviço mesmo. E quando eu fiz isso, eu fiquei morta de feliz e fiz. O meu primeiro investimento foi na BenTV, R$50 mil para testar. E fui indo. Hoje, a gente também investe na DEIA, na Positive, e muitos outros, não sei quem está aqui dos fundos que eu invisto, mas muitos outros. E o que aconteceu foi que eu fiquei feliz por 3 dias. Vocês lembram que eu falei que eu sou inconformista, né? E aí eu estou sempre me questionando. E aí eu falei, ok, estou feliz, voltei. Quantos negócios você investe no Nordeste? Nenhum. Criei uma outra crise dentro de mim, né? E aí, nesse lugar, eu encontrei o professor Yunus em 2022, na Alemanha. Foi quando eu o conheci. Eu tive o outro privilégio de jantar com ele. E eu falei para ele, a minha crise do momento é: o senhor criou o microcrédito, o seu fundo que eu invisto só olha para negócios acima de R$2 milhões. Tem um meio do caminho que não está sendo visto, que está na mão de agiota, no Nordeste principalmente. Por outro lado, lá no Nordeste, eu tenho uma palestra que fala o que o seu dinheiro financia, e eu descia, e as pessoas falavam, nossa, eu quero investir, posso investir 5 mil? E eu, então... A gente precisa democratizar também o investimento de impacto, não é verdade? Não pode ser só checão. A gente precisa que todas as pessoas possam ter acesso a investimento de impacto. Eu falei isso para ele, ele falou, vamos criar algo junto? Eu falei, nossa, sair daqui com algo junto com o professor Yunus que eu não sei o que é. E aí, quando a gente... Agora eu vou usar mais 3 minutos para responder dos outros. Quando a gente chegou aqui com o time da Yunus, Túlio, Chico, a gente foi discutir. E chegou numa solução muito parecida com o que a TRE estava fazendo. E eu já era investidora da TRE. Eu falei, Marcos, vem com a gente, porque a nova economia é sobre colaboração e não sobre concorrência. A gente não vai criar algo novo. A gente quer unir esforços. Se você já está fazendo, agrega. E cada um dá o seu melhor. Então, a gente, em colaboração, criou o Zuni. E esse nome ele foi inspirado nas abelhas. Porque as abelhas elas trabalham em colaboração. As abelhas polinizam 80% de tudo que a gente está vendo plantado no mundo. E o que a gente quer é polinizar oportunidades para o Norte e Nordeste. Porque a nossa tese ela é regional, é Norte e Nordeste. Então, a gente fez a primeira versão ano passado, Blended Finance. A Cris foi a primeira apoiadora, a NECA também, com Tite Setúbal, Mariana. E agora... A gente está fazendo a segunda, a gente apoiou 13 negócios ano passado, e agora a gente lançou a segunda rodada, acabamos de subir 3 negócios na plataforma, tem de novo Beja, tem de novo Tite Setúbal, temos Be The Earth, que é uma organização da Inglaterra, temos o Rodrigo Piponzi, que eu já vi por aqui, e tem uma família de Natal, que está entrando também com doação. Então, o que a gente está fazendo é que a parte filantrópica
ela garante 25% da inadimplência, é um fundo garantidor para o investidor vir com mais coragem. Ela garante a estruturação do programa. E nessa segunda rodada, que a gente aprendeu com a primeira, a gente teve poucas mulheres negras e indígenas. E eu não admito no Nordeste poucas mulheres negras e indígenas num programa desse. Mas a gente entendeu que o faturamento delas era abaixo do que a gente escolhia. Então, a gente vai atender essas mulheres com até R$100 mil de capital semente filantrópico e mentoria por um ano, para que elas possam crescer, aumentar o impacto, aumentar o faturamento e, na próxima rodada do Zuni, buscar investimento e a gente poder apoiar esse grupo. Então, esse é o Zuni. E é o que eu te falei, eu sou uma filantropa empreendedora, eu fico criando as coisas. Mas é ousar, é tomar risco, né? E acho que dá essa oportunidade para que todos possam participar de uma transformação. É muito bacana. Você pode investir a partir de R$1.000. Olha que lindeza. 10% de retorno ao ano. Gente, eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver, não vou conseguir pegar muitas perguntas por causa do tempo, mas algumas perguntinhas aqui para nossas maravilhosas painelistas a gente pode endereçar. Alguém aqui? Super Mariana. Se apresenta. Conversas, então também estou aqui dividindo a representação do Nordeste, de Pernambuco. Então eu queria eu gostei dessa novidade que eu não conhecia ainda, o Zuni. A nossa última conversa, eu estava até comentando aqui na mesa, e é mais um comentário, e depois eu queria que você contasse mais. Mas eu adorei essa ideia de ter algo que é mais próximo. A gente estava dizendo aqui, né, na nossa conversa do almoço, que é difícil a gente encontrar organizações com governança confiável, mas, ao mesmo tempo, com uma certa proximidade. E essa proximidade é exatamente você poder ver o projeto acontecendo, você está ali com algum impacto que você consegue perceber na sua região, no seu bairro. Então, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre a ideia do Zuni, que eu acho que tem muito a ver com isso, né? Já despertou aqui bastante meu interesse. Vamos pegar todas as perguntas e aí a gente faz aqui uma mais... Andréia, Super Andréia e a Luana. E aí a gente... Tati também? Oi. Tá bom. Só mulheres, né? Bom dia, ou boa tarde. Sou Luana Genot, diretora executiva do IDBR, apoiada tanto pela Tice, pela Cris, muito também parceira aqui do IDES. Minha pergunta é como é que a gente chama mais gente para esses movimentos, né? A gente sempre que conversa, a gente sempre fica falando que as pessoas que geralmente apoiam causa racial, justiça climática, o microcrédito, pensando esse eixo além de Rio-São Paulo, muito pensando no Nordeste, pensando no Brasil, ainda são muito as mesmas pessoas, né? As pessoas que você citou, Tice, a gente pode ali colocar numa mão, né? E o Brasil é muito maior. E a gente está vendo aqui muita gente que ainda não se engajou tanto com igualdade racial, igualdade de gênero, pensando em filantropia ou investimento de impacto. Como é que a gente fura essa bolha? Né? Você que me fez essa pergunta lá atrás, eu devolvo também aqui, porque eu sei que você tem muito a acrescentar com todo o seu repertório, Cris também. Paula, uma pergunta para as três, como é que a gente chama mais gente para isso? E daqui a pouco, um painel aqui do lado, eu vou estar participando também, então um convite também, aproveito. É isso. Andréia. Vou pegar da Tati primeiro e depois da Andréia. Essa é para a Cris. Eu ouvi dizer que você está também inovando, trazendo inteligência artificial para a filantropia. Conta um pouco mais para a gente. Obrigada. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Eu fiquei muito inquieta com o vídeo da Marlene, né? Eu achei que foi bem assim direto ao ponto, né? Quando ela fala que as pessoas que fazem filantropia estão reforçando, né, um modelo que gera desigualdade. E eu queria pedir para vocês duas fazerem uma reflexão um pouco sobre a mensagem dela. Como vocês receberam essa mensagem? O que vocês sentiram? Por você. Então, na ordem das perguntas? Então, pode ser. Eu acho que você podia já endereçar todas as perguntas, menos a de inteligência artificial, que aí fica com a Cris, aí a Cris faz uma fala e a gente vai para o encerramento. Tá bom. Oi, Mari. Então, a gente só se conhece online, vou descer e te dar um abraço, adoro. Então, o Zuni é esse lugar próximo mesmo, de que você
Assim, não é que tem um banco que você vai botar dinheiro e o fundo vai chegar naquele negócio. Inclusive, os investidores dos negócios entram na plataforma e escolhem o negócio que quer apoiar. Não é que ele vai botar o dinheiro e a gente vai distribuir. Você vai lá e vai olhar tudo. E tem a ODS embaixo. Ah, não, minha ODS é saúde, a minha é educação, a minha é fome. E você pode se conectar. Eu digo que a gente ganha investidores e embaixadores dos negócios. Porque aí, por exemplo, uma pessoa que investiu na Catarina Mina, que faz essa saia maravilhosa, e que está abrindo loja no JK, aproveitando, ela começa a comprar, ela manda o link para a amiga, ela segue no Instagram. Então, ela vira uma embaixadora daquele negócio, ela quer apoiar. Teve investidor que virou mentor do negócio. Olha que lindo. Vou te conectar com o negócio. E a pessoa, nossa, eu estou vibrando, vai dar certo. Então, Muito legal essa isso é colocação muito lindo, do local. sabe? Que não é só sobre dinheiro, né? É sobre envolvimento. E todos esses negócios são negócios que faturam 600 mil anos, 700 mil anos. São negócios que a gente chama que está no Vale da Morte. E 80% deles morrem por falta de capital. Então, se a gente traz o capital e o nosso programa é capital e mentoria, e a gente, por conta do Blended Finance, consegue fazer isso a 1% ao mês para eles, microcrédito do Banco do Nordeste é 1,8%, gente. A gente conseguiu desenhar um negócio que é 1%. Então, a gente está muito feliz. A gente, como eu falei, 13, esse ano agora a gente vai apoiar 30. Se a gente conseguir o investimento que a gente quer, que são 10 milhões. Massa. E aí a Tice, outra, a Luana. Luana. Isso. Como é que a gente traz mais gente Olha, para o momento? Lu, eu ia te dizer assim, a gente precisa despertar consciência, né, nas pessoas. Só que ninguém desperta consciência em ninguém. É um trabalho muito de dentro para fora. Equilibrar o masculino e o feminino, como eu falei, é balizar. Eu escrevi um artigo, está no meu LinkedIn, qual a raiz do problema? E eu falo sobre isso. O desequilíbrio nosso com o desequilíbrio dos sistemas. Mas eu acho que aqui na vida real, o que a gente pode fazer é, eu faço assim, quando eu vejo alguém reclamando de pessoas na rua, de que eu não posso mais sentar num restaurante na praia ou na beira-mar porque vem alguém pedir alguma coisa, eu falo, qual é o seu papel nisso? Que tal sair da vítima de botar a culpa no governo e nas organizações sociais e perguntar como você pode fazer diferença? E não é sobre o tamanho do que você vai fazer. E não é sobre dinheiro. Pode ser uma ação, como a Cris falou, é se doar. Então, o meu papel hoje é, obviamente, estar nesses lugares, fazendo esses programas, viajando o Nordeste, inspirando e falando o que eu estou fazendo e trazendo instrumentos, porque o Zuni, por exemplo... Gente, o primeiro dinheiro que eu captei do Zuni, eu convidei 20 amigas do Ceará para almoçar na minha casa sem dizer o que era. Pegadinha. Quando elas chegaram lá, eu falei, meninas, eu preciso de 200 mil emprestado de cada um, eu devolvo em 4 anos com 10% de juros. Elas falaram, mas Tice, está tudo bem? Você está pedindo dinheiro emprestado? Eu falei, então, agora eu vou contar para vocês. Vocês me emprestam? Vocês confiam em mim? Que eu vou devolver? Confio. Então, eu vou contar o que eu vou fazer com isso. É assim. E aí, muitas falaram, nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa, mas eu não tenho tempo, eu não sei como, e esse é um instrumento. Então, eu acho que convidar as pessoas trazendo esse instrumento também é um lugar que eu vejo potência. Agora... Então, a última pergunta era sobre a mensagem da Marlene, mas eu vou passar para a Cris, Tice, e aí a Cris traz essa experiência com inteligência artificial, né? Acho que todo mundo ficou curioso. Respondendo a Luana sobre como a gente faz para envolver mais gente. Enfim, acho que tem a parte da Tice, que é uma questão de consciência pessoal, mas eu acho que tem muito que a gente pode fazer. Eu acho que o Brasil precisa aprender a contar novas narrativas, que a história quer contar sobre si mesmo. Acho que é falar verdade, transparência, nessa questão da sociedade econômica. Assim, não dá mais para contar essa história com essa desigualdade racial. É impossível. O PIB do país pode triplicar, quadriplicar, enfim, com a inserção dessas pessoas no lugar onde elas merecem estar. Que dividendo é esse que a gente está perdendo como país. Então, eu acho que as narrativas têm que ser construídas e espalhadas, com uma boa comunicação, com a comunicação do benefício, com a narrativa do benefício, com o que quer que seja, mas assim, não dá mais para ficar na sombra dessa história. Então, acho que essa é a contribuição do Instituto Beja para tudo isso. Enfim, a gente está trabalhando, a gente vai entregar. Respondendo André, Marlene ou primeiro a Tice? Respondendo sobre a inteligência artificial, e depois, se você puder comentar sobre a mensagem da Marlene, e aí e já fazer um encerramento, Cris.
Então, Sim, inteligência artificial, o Beja, quando construiu sua nova missão, construiu uma missão que é fomentar a filantropia estratégica com uma visão sistêmica, olhando para a solução de problemas de uma forma a escalar essas soluções com o uso de tecnologias. E daí a pergunta era que tecnologia, né? A tecnologia humana escalada, é uma tecnologia pura, enfim. E a gente teve a oportunidade de viajar para a Índia, de conhecer a Horini Nilekani Philanthropies, que são ela e o marido Nandan, são 2 grandes filântropos indianos, que são sócios da Infosys. A gente sabe que a Índia tem um grande ecossistema de tecnologia formado, funcionando, com mais de 100 empreendedores sociais que já saíram dali, que já estão resolvendo questões econômicas, energia renovável, educação, saúde, com muitos modelos de problemas muito similares que podiam ser reaplicados na medida que a territorialidade permita. Fui desafiada a importar o centro, né? Eles estão querendo expandir esse centro, faz parte da filantropia deles bancar a expansão com o pessoal deles para os outros lugares, desde que outros filântropos aceitem serem os hosts, né? Para isso, construir uma governança local, parcerias locais. E então o Instituto B já assumiu esse papel. Hoje, o centro vai ser lançado dia 4 de novembro, aqui em São Paulo, em conjunto com a Horini e em conjunto, porque os parceiros globais são grandes, a Skoll Foundation, New Profit e o Overly. Então, a gente está muito confiante. O que faz esse centro? Esse centro coloca empreendedores sociais em jornadas de mudança de mindset para escalar solução de problemas sociais e ambientais. É isso. Da Marlene, quer comentar? Tá, da Marlene, enfim, tem alguns comentários. Enfim, acho ótimo que pessoas sejam disruptivas. Acho maravilhoso ela trazer um sentimento de indignação com o modelo que ela vive. Ela conhece bem a história do país dela, certamente, enfim, e traz isso à tona. Então, eu acho que enfim, como modelo, o fato dela querer, né, fazer com que esse dinheiro seja de uma forma mais democrática, aproveitado, com um conselho, enfim, olhando para problemas que a própria população sente, sem com escuta, né? Acho que, falando de escuta de novo, ela tentou ampliar essa escuta. Eu sei que tem algumas críticas ao modelo que a Marlene adotou, mas eu não me coloco nesse papel, porque eu acho que o fato dela ser inovadora e aceitar uma disrupção é fenomenal. Então, acho muito bom. Tice, vamos lá, fazer também considerações finais. Eu, na verdade, tinha aqui pensado numa pergunta final, mas que as duas já endereçaram, né, que a gente até conversou, que é sobre quem pratica filantropia deve falar sobre filantropia. E acho que isso foi endereçado, né, em resposta à pergunta da Luana. Como é que a gente fura a bolha? Como é que a gente traz mais gente? Como é que a gente amplia esse movimento? E acho que é um trabalho de muita resiliência mesmo também, né? A gente está aqui no 13º fórum falando sobre isso e a gente fica feliz de ver no primeiro fórum. E eu devo contar que eu estava ultra nervosa, acho que um dos momentos da minha vida que eu mais tremi, mas a gente tinha, sei lá, acho que umas 130 pessoas na sala. Hoje a gente tem o dobro. Então, mas foram 10 anos, né? Mas a gente está vendo o desenvolvimento da comunidade filantrópica, e bem interessante. E aí passo a palavra, vou deixar a Tice fazer um encerramento, contando um pouquinho, endereçando a pergunta da Marlene e fazendo suas considerações finais. Então, eu vou dizer uma coisa, eu te criei coragem nesse tempo aqui de dizer uma coisa que eu só digo em pequenos grupos, mas depois da fala dela e depois da pergunta, eu acho que eu senti vontade de falar. Dentro do processo de autoconhecimento e busca, né, de propósito e de porquês e de comos e uma série de coisas, eu cheguei numa hipótese que pode não fazer sentido para a maioria, mas que para mim fez. E eu cheguei numa frase que é muito forte, gente. Que caridade, por si só, se você fica só na caridade, sem justiça social, pode ser vaidade. Porque é um lugar que perpetua isso que ela falou. Eu dou, mas no outro mês a pessoa vem me pedir.
E eu fico de consciência tranquila, e tem uma coisa meio religiosa, né, da coisa de não, o que a mão direita dá, a esquerda não pode ver, aí você não fala, já falando da tua pergunta. Eu acho que tem que falar, porque você inspira outras pessoas. Mas, e tem um outro lugar. Se não tiver aquela pessoa para me pedir, como eu vou demonstrar quão generosa eu sou? Esse é um lugar muito corajoso de olhar. Né? Eu falo isso para algumas pessoas, elas falam, Tícia, eu não acho isso. Tudo bem, pode não fazer sentido para a maioria. Mas esse lugar me levou para o que eu estou fazendo hoje, para eu colocar pessoas no centro nada sobre nós sem nós, como eu falei, e para pensar a filantropia e estratégia, para criar instrumentos que tirem as pessoas desse lugar, para que elas não precisem mais da gente e que elas possam ser livres, com poder de escolha. Então, eu acho que esse lugar da filantropia, ele pode ser assim ou não, vai depender de como você faz essa filantropia. Então, eu decidi, né, eu sou uma pledger, eu vi a Marina aí, eu decidi me comprometer com Generation Pledge, inclusive de doar boa parte da minha herança, e eu estou me profissionalizando no como. Eu não acho que eu tenho todas as respostas ainda, né? Acabei de fazer 43 anos, entrei nisso há 5 anos, mas o que ela fala me toca, faz sentido para mim, sabe? Como que o poder econômico pode ser mais descentralizado e menos impositivo e ainda manter uma relação de poder? Então, não sei se eu fiz o... E se o próximo... Se eu te atendi na tua resposta, mas eu quero dizer que quando tiver o evento no Ceará, vocês vão, porque quando terminar, todo mundo pula no mar, porque é de frente para a praia, maravilhoso. Gente, eu acho que a gente falou muito aí sobre essa questão de mexer no sistema atual, né, para um sistema mais acolhedor para todos. Eu queria pedir uma salva de palmas para essas duas mulheres maravilhosas.